Candidata, boa tarde. Boa tarde, Excelência. Farei algumas indagações com relação a noções de direito. Dentro do direito constitucional, pergunto, constitucionalmente falando, é permitida a pena de morte no nosso ordenamento jurídico? Excelência, a nossa Constituição, como regra, veda a pena de morte, mas há uma exceção, que é no caso de guerra declarada. Nesse caso, ela aceita a pena de morte por causa de acordos internacionais vindos do direito internacional. Falando em morte, no nosso artigo 5º estabelece o direito à vida como direito fundamental. Quais seriam, dentro da Constituição Federal, os crimes dolosos contra a vida que são de competência e julgamento do Tribunal do Júri? Excelência, o Tribunal do Júri nasce como uma instituição que garante a população ser julgada por ela mesma. Dentro desse ordenamento, a Constituição, como Constituição cidadã, buscou assegurar ao cidadão esse direito. Dentre os crimes dolosos contra a vida, previstos a partir do artigo 121 do Código de Processo Penal, Excelência, há o homicídio, o infanticídio, a instigação ou auxílio ao suicídio e o aborto, tanto cometido pela gestante quanto pelo médico, e suas diversas tipificações. Então, o crime de aborto é um dos crimes de competência do Tribunal do Júri. Correto, é um dos crimes dolosos contra a vida. Crimes dolosos, correto. Entre esses crimes contra a vida que são de competência do Tribunal do Júri, existe algum deles que o Código Penal prevê a modalidade culposa? Não, Excelência, tendo em vista que o próprio nome diz, é o crime doloso contra a vida, tem que haver a intenção de matar. Ok. Dentre esses crimes de competência do Tribunal do Júri, algum deles o Código Penal prevê a modalidade culposa? Perdão, Excelência, entendi a sua pergunta. Obrigada por me esclarecer. Nesse caso, sim, nós temos o homicídio culposo, quando não há intenção de matar. E esse não é de competência do Tribunal do Júri? Esse é julgado pela vara singular, pelo juiz togado. Dentro do direito administrativo, o que se entende por princípio da eficiência? Excelência, o princípio da eficiência é o princípio constitucional que vai falar para o funcionário público, vai dialogar com a administração pública, que ela precisa prestar os serviços da forma mais eficiente, da forma mais célere possível. Ela precisa atingir o cidadão, que é o tutelado pelo poder administrativo. Perfeito. Ainda dentro de direito administrativo. Quando a administração pública realiza um controle dos seus atos, ela pode, em algumas circunstâncias, anular esses atos e também revogar esses atos. Do que decorre essa possibilidade? Excelência, quando a administração revoga um ato, ele para de promulgar efeitos a partir daquele momento. No entanto, o ato, quando ele é anulado, ele retroage e passa como se ele não existisse no nosso ordenamento jurídico, ele não produz nenhum tipo de efeito. Perfeito. Então, essa capacidade de anulação pela própria administração pública de um ato, ou essa capacidade de revogar um ato pela própria administração pública, ela decorre de um poder, que a doutrina muito bem ensina. Qual seria esse poder? Excelência, esse poder seria o poder da autotutela. A administração pública tem poder sobre si mesma, inclusive com base nos outros princípios, como da eficiência, que Vossa Excelência mencionou. Perfeito. Sobre direito processual penal agora. A senhora, escrivã de polícia, está lotada em uma delegacia em um dos cantos aí, né, da Zona Leste, um local onde se tem um índice de criminalidade bem alto. Chega ao conhecimento da delegacia de polícia que houve um roubo, onde 2 indivíduos estavam de moto. O garupa, mediante emprego de arma de fogo, subtraiu o celular de 3 vítimas que estavam em um ponto de ônibus. Houve diligências, 2 indivíduos em uma moto foram abordados, capturados, conduzidos até a delegacia de polícia.
A vítima estava lá, falando que tinha condições perfeitamente de reconhecer esses indivíduos. Nós temos o Instituto aí do Reconhecimento Pessoal, que é um, inclusive, dos meios de obtenção de prova previsto no Código de Processo Penal. Dentro desse instituto, o que estabelece o Código de Processo Penal? Como se pode ocorrer um reconhecimento pessoal pela lei penal? Excelência, inclusive há um entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça que o artigo 226 do Código de Processo Penal, ele é um rol taxativo, ele não é meramente exemplificativo. E esse vai ser o nosso trabalho dentro da Polícia Civil quando nós formos aprovados. Iremos garantir cumprimento do Código de Processo Penal e, nesse caso específico do reconhecimento, há algumas possibilidades. Primeiro, deve ser solicitado à vítima que descreva os indivíduos com a maior possibilidade de detalhes, características, que ela consiga se recordar. Após isso, pode ser apresentado algumas fotografias com indivíduos parecidos. Essa seria uma possibilidade. Outra possibilidade, aqui na capital, é levar esses indivíduos até o Fórum Criminal ou até uma delegacia que possua a sala especializada em reconhecimento, colocar esses indivíduos com outros indivíduos com as mesmas características e solicitar que a vítima os reconheça novamente. Realizando esse trabalho, nós garantiremos que o reconhecimento seja inclusive aceito até pelo Superior Tribunal de Justiça. Perfeito. Nesse caso hipotético, eu narrei a senhora. Por que a vítima disse que tinha condições de reconhecer? Porque o garupa era um anão. Ela descreveu as condições. E na hora de colocar as pessoas que, de certa forma, guardavam algum tipo de semelhança, não encontraram um anão para pôr ao lado no ato do reconhecimento. Ainda assim, pode-se fazer o reconhecimento? É um reconhecimento válido? Excelência, dentro da polícia, nós temos situações em que nós não temos o cenário ideal. Isso não pode inviabilizar a aplicação da lei penal, muito menos do processo penal, porque senão teríamos uma impunidade. O que ocorre nesse caso? O nosso código e os nossos tribunais nos orientam a realizar com a maior fidelidade possível. Então, podemos utilizar pessoas que sejam fisicamente parecidas com esse anão, colocar, por exemplo, ele em cima de uma cadeira, ou de alguma forma que a vítima não saiba que aquelas outras pessoas não são anões, e consiga realizar esse reconhecimento com a maior precisão possível. Perfeito. Um pouco sobre direito penal agora. No que consiste o crime tentado? Excelência, o crime tentado é aquele que, conforme previsão do artigo 14 do Código Penal, não foi concluído, não foi realizado por circunstâncias alheias à vontade do agente. Dentro desse crime, nós temos até dois tipos de tentativa, a tentativa branca e a tentativa cruenta. Na cruenta, quando o bem jurídico tutelado é atingido, e na tentativa branca, quando o bem jurídico tutelado não é atingido. A tentativa, ela faz parte do intercrimes, o agente inicia o intercrimes, mas ele não chega a finalizar por circunstâncias alheias da sua vontade, mas deve-se ser provado que as circunstâncias são alheias, porque senão se torna outra modalidade, como, por exemplo, a desistência voluntária. Perfeito. Ainda dentro da tentativa, o que seria tentativa perfeita e imperfeita? Excelência, a tentativa perfeita é a tentativa do artigo 14 que acabei de relatar, é realmente uma tentativa. A tentativa imperfeita é quando, ainda assim, o crime se consuma, ainda que ele tenha interrompido o período intercrimes. Mas então o crime se consumou na tentativa? Creio que sim, Excelência, pelo que me recordo do que estudei. Satisfeito, candidato. Muito obrigada, Excelência. Boa tarde, candidata. Como vai? Tudo bem? Boa tarde, Excelência. Qual que é a formação da senhora? Eu sou bacharel em Direito, Excelência. Perfeito. Candidata, eu vou começar arguindo a senhora em criminologia. Queria que a senhora me explicasse um pouco sobre a teoria da anomia, justamente das escolas sociológicas. Eu queria que a senhora me explicasse, se a senhora souber, quem são os autores. A senhora lembra? Excelência, a teoria da anomia tem como expoente, que eu me recordo, Merton.
Esse expoente, a teoria da anomia em si, se refere à ausência de normas. Quando há uma ausência de normas no Estado, ocorre o caos social por essa ausência de normas, criando os conflitos e criando os crimes. Certo. E a senhora sabe me dizer o que preconiza a teoria da subcultura delinquente? Quem é o autor? Excelência, o autor da subcultura delinquente é Albert Cohen, e ele preconiza o seguinte: dentro de uma sociedade, há um convívio mais próximo entre as pessoas, é uma relação de convivência, de afeto entre as pessoas. Essa convivência, quando realizada em grupos que estão à parte da sociedade, grupos excluídos da sociedade, acaba gerando uma outra cultura, que não a cultura principal dessa sociedade. A essa outra cultura se denomina subcultura delinquente, onde há regras próprias, membros próprios, e há todo um desenvolvimento social dentro dessa cultura que é paralela ao Estado. Muito bom. Já que eu estou gostando da arguição da senhora, eu queria saber o seguinte: qual que é a origem do professor Benjamin Mendelssohn? A senhora se lembra? Qual que é a origem histórica dele, de onde ele veio, quando ele surgiu? Existe um contexto histórico muito forte com relação a isso. Excelência, o Benjamin Mendelssohn, como pai da vitimologia, ele surge no contexto da Segunda Guerra Mundial. Ele vê aquelas vítimas do Holocausto, os judeus, e começa a querer entender o que fez com que aquelas pessoas se tornassem mais vulneráveis a ser vítimas. A partir disso, ele começa a estudar a vitimologia e começa a querer entender o papel da vítima dentro do crime, dentro até da sociedade, o que faz com que essa classe de indivíduos seja mais vulnerável do que outras classes, porque no momento da Segunda Guerra Mundial, haviam diversas classes de excluídos. Dentre eles, os judeus, como todos conhecem a grande Segunda Guerra Mundial, Hitler, o nazismo, e ele queria entender o que ocorria, porque a sociedade fez parte, né, da Segunda Guerra. Ela adotou a ideia de Adolf Hitler, ela foi contra os judeus. E ele queria entender exatamente o que tornava os judeus tão indesejados à sociedade que eles se tornaram vítimas relativamente fáceis de um grande poderoso. Muito obrigado, muito bom. A senhora é familiarizada com as classificações do professor Benjamin? Excelência, conheço as classificações e estudei. Certo. Quem que é a vítima mais culpada que o criminoso? Excelência, a vítima mais culpada que o criminoso é aquela que dá origem ao delito, muitas vezes chamada de não vítima. É aquela que dá causa ao delito. Por exemplo, iria dar um exemplo incorreto, perdão. É a vítima que ela realmente dá causa ao delito, como uma pessoa que entra armada num local lotado e começa a falar que irá atirar em todo mundo e acaba tomando um tiro de um policial que está ali com a sua família. É a vítima que ela mesma cria o perigo para si e acaba sendo vítima de um crime. Como um homicídio privilegiado, por exemplo? Excelência, nesse caso nós temos a vítima provocadora. É aquela que instiga o autor do delito até que ele o cometa, sendo, inclusive, causa de privilégio no nosso Código Penal. Muito bom. Para nós encerrarmos, eu estou muito satisfeito com a sua banca, quais são as espécies de vitimização? Eu adianto para a senhora que são 5. Excelência, prezando pela sinceridade, lhe direi que me recordo de apenas 3 e as citarei para o senhor. A primeira que me recordo é a vitimização primária, que é o delito em si, o caos social gerado para a vítima, os transtornos psicológicos que ela tem a partir do fato delituoso. A vitimização secundária ocorre dentro das instâncias formais de poder. Um dos grandes motivos para a Polícia Civil ser obrigada, no caso de um concurso, a estudar criminologia para que ela não o cometa. São a vitimização que ocorre dentro de uma delegacia de polícia, a vitimização que ocorre no judiciário, inclusive com a recente edição da Lei Mariana Ferrer, para evitar que as vítimas sejam revitimizadas dentro do Poder Judiciário. E a vitimização terciária é aquela que ocorre dentro da sociedade. A vítima, ela vê dentro do seu convívio social uma
Excelência, eu vou reformular. Ela se vê culpada pelo delito. Por exemplo, uma mulher em uma comunidade que é vítima de estupro por um grande traficante. Quando ela denuncia a autoridade policial, quando ela faz a comunicação do crime, ela sabe que, ao retornar para a comunidade, ela será vítima, dentro daquela comunidade, de alguma forma de repressão ou de represália, e, inclusive, cria as cifras negras, um dos grandes motivos. Por isso, seria a vitimização terciária, a sociedade. Muito bom. A senhora se recorda da vitimização indireta e da heterovitimização? Chegou a estudar? Excelência, a heterovitimização é a realizada pela própria vítima, é a vítima se sentindo culpada por si mesma. Perfeito. Muito obrigado, eu estou satisfeito. Obrigada, Excelência. Boa tarde, candidata. Boa tarde, Excelência. Vamos iniciar a sua arguição na matéria de informática. A senhora gostaria de tomar uma água antes da gente? Gostaria, Fique à Excelência, vontade. muito obrigada. Obrigada, Excelência. Candidata, a senhora saberia definir o que é uma impressora? Excelência, a impressora é um dispositivo eletrônico que emite cópias. Temos alguns tipos de impressora. Podemos citar a impressora a laser, que é muito utilizada, a matricial, que não é mais tão utilizada, a impressora 3D, dentre outras. A senhora me falou, perdão, as impressoras, elas enviam documentos, emitem documentos, né? Esses documentos são classificados de acordo com algumas características. A senhora saberia me apontar quais são essas características? Excelência, a senhora se refere às características dos documentos, a forma de impressão, seria isso? Da impressora e dos documentos por ela. Perfeito, Excelência. Pelo que me recordo, a impressora 3D, por exemplo, imprime documentos em tamanho real. Tem sido muito utilizada pela medicina e por outras áreas para impressão de de formas em 3D. Fora isso, nós temos a impressão a laser, como mencionei, que tem uma maior precisão e imprime documentos. Além deles, nós temos a impressora matricial, que era muito utilizada para impressão de cópia carbono, de notas fiscais, entre outros. E nós temos a impressora a toner, que é a mais utilizada atualmente, que realiza a impressão de documentos, fotos, a impressão de documentos padrão que utilizamos no meio doméstico e até no uso empresarial. Candidato, o que é um sistema operacional? Excelência, um sistema operacional, ele é responsável pelo funcionamento da máquina na forma que a conhecemos. Para facilitar a descrição, irei citar, por exemplo, o Windows. Ela é a interface que nós temos com a máquina atualmente. Dentro desse sistema operacional é que nós teremos os documentos, os aplicativos e poderemos utilizar a máquina computador. Certo. É possível utilizar o computador sem um sistema operacional? Sim, Excelência, porque ele realiza a interface. Se Vossa Excelência souber manejar uma máquina através da linguagem matemática da máquina, é possível a sua utilização. No entanto, nos habituamos a utilizar o sistema operacional que facilita essa linguagem, essa interface. Certo. Ainda nesse tópico de sistemas operacionais, a senhora saberia me informar o que é um emulador? Excelência, um emulador é aquele que altera, utilizado principalmente para alterações de voz, dentre outros. Ele vai alterar a frequência daquilo que ele grava. Existem alguns emuladores de sistemas operacionais, né? Emuladores especificamente de Linux para Windows. A senhora saberia me apontar quais são os principais emuladores de Linux para Windows? Excelência, apesar de ter visto essa matéria, no momento não me recordo dela. Mas a senhora saberia me explicar como funciona um emulador especificamente de Linux para Windows?
Excelência, ele realiza a transformação de um sistema que está no Linux para o Windows, a sua adaptação. O que são softwares livres? Excelência, os softwares livres são aqueles que são de código aberto ou fechado, a depender, mas são gratuitos. Qualquer um pode entrar, alterar o software, realizar a sua baixa. Desculpe, pode alterar o software se ele for de código aberto. Código fechado não podemos alterar, mas a sua distribuição é livre. Então, como exemplo, podemos citar o Google Chrome, que é comumente utilizado. Perfeito, candidata. Estou satisfeita em relação à informática. Passo agora à última matéria, língua portuguesa. Começo perguntando para a senhora, o que se entende? O que é uma metáfora? Excelência, uma metáfora é o que utilizamos para suavizar as coisas, para dizer as coisas de outra forma. A metáfora, ela surge como uma figura de linguagem, é um recurso muito utilizado no dia a dia, quando nós queremos expressar até algumas emoções e não vemos forma na nossa língua portuguesa. Então, nós utilizamos a metáfora para isso, como, por exemplo, dizer que o pulmão do mundo é a Amazônia, o que não é verídico, né? Não é um fato concreto, mas nós utilizamos no dia a dia. Perfeito. Candidata, o que se entende por parônimo? Excelência, parônimos são palavras muito parecidas, com a mesma grafia, no entanto, com significados diferentes. No caso, por exemplo, podemos dizer laranja. A laranja se refere à fruta ou também a uma cor. Isso seria um parônimo. Certo. E o que seria um sinônimo? Um sinônimo, excelência, seria uma outra palavra com o mesmo significado da palavra desejada, utilizado muito como recurso textual quando há um texto longo e não desejamos repetir as mesmas palavras, mas gostaríamos de manter o mesmo sentido. Podemos citar, por exemplo, num texto, a senhora poderia utilizar neste local, dessa forma, neste sentido, dentre outros. Candidata, o que é um adjetivo? Excelência, um adjetivo é aquilo que dá uma característica ao sujeito. É aquilo que vai caracterizar o sujeito da minha oração. Como exemplo, podemos dizer, a roupa é bonita. Bonita é a roupa. Eu estou dando uma característica, eu estou atribuindo um sentido diferente àquela roupa, àquele sujeito. Existem algumas classificações de adjetivos, assim como temos classificações de substantivos, por exemplo. A senhora saberia me citar algumas? Excelência, apesar de ter visto a matéria, no momento não me recordo de nenhuma classificação. Para finalizar, candidata, a senhora sabe me informar o que é uma conjunção? Excelência, uma conjunção, ela é o item da oração, a parte da oração que integra uma oração na outra. Muito utilizada em orações coordenadas e subordinadas e até utilizada no raciocínio lógico como conectivo. Como exemplo clássico, podemos citar o e, que liga uma oração à outra. Ela conecta as orações. Perfeito, candidata. Estou satisfeita. Muito obrigada, excelência. Larissa, as palavras têm poder, né? A gente estava ali fora conversando. Nossa, eu queria muito ser arguida. Foi sorteada, né? Não foi nada Dá um programado nervoso. Aqui. E o que a gente pode observar, antes de fazer comentário, a Larissa, Larissa, né? Ela estava comentando com a gente, comigo, com a professora Maria Luísa ali fora, que ela tem treinado bastante com amigas. A gente consegue perceber o treinamento aqui no desempenho. E é isso que eu disse a vocês e reafirmo. O treinamento é muito importante, muito importante.
Postura totalmente adequada, levemente inclinada para frente, igual eu gosto. As mãos acompanhavam o raciocínio, gesticulando sempre suavemente, nada de muito extraordinário, sempre aqui dentro do controle do espaço do tronco. A voz com entonação nas palavras de forma adequada, não é aquela voz sempre igual, não, ela dá entonação a palavras importantes, trechos importantes, isso também é muito bom. E, então, postura, gesticulação, a questão da linguagem corporal, excelente, dicção muito boa, consegue organizar bem as respostas. Conhecimento jurídico, conteúdo jurídico, também muito bom. Tá? De todas as perguntas que a gente fez aqui, que eu fiz, né, noções de direito, respondeu de forma adequada. Eu dei uma confundida ali na tentativa, né? Eu consegui provocar um pouquinho de desconforto aí, né, na questão da tentativa imperfeita, da perfeita, ou seja, a tentativa imperfeita é quando o autor não consegue sequer exaurir o plano executório. Por exemplo, está dando tiro contra a vítima, alguém impede ele de prosseguir com o plano executório. Já na tentativa perfeita, o autor exaure o plano executório, só que ainda assim o crime não é consumado por circunstâncias alheias à vontade da gente. Ou seja, atirou na vítima, a vítima caiu, foi socorrida e sobreviveu. Então nós temos aí um homicídio, né, na sua modalidade tentada. Administrativo também, 100% eu inverti, ao invés de pedir o conceito, eu coloquei ao inverso. É muito comum, tá, na fase oral serem colocados casos práticos, assim como reconhecimento pessoal, para que o candidato dê a solução dentro do entendimento, né, doutrinário. Você realmente foi muito bem. Então eu gostei bastante. Arguição no contexto geral. E conseguiu o que queria. Obrigada. Parabéns, Larissa. A tentativa, sabe, vai dar aquele nervoso. Bom, Larissa, eu quero te falar o seguinte, que eu fico muito satisfeito quando eu vejo alguém que realmente estuda criminologia e que gosta. Porque eu sou professor de criminologia e por isso eu sofro um pouco de discriminação, porque não é todo mundo que gosta, né? Então, quando a pessoa gosta de criminologia, dá para perceber. Você foi bem em todas as disciplinas, mas você foi muito bem em criminologia, tá? Você fala muito bem, você é eloquente, você dirige o olhar ao examinador, você fala com um tom de voz legal, adequado. Então, assim, eu adorei a sua banca, você foi muito bem, eu te daria nota máxima, mesmo você não lembrando das outras espécies de vitimização, porque você ainda foi sincera e educada. Você falou, eu serei sincera, eu lembro das 3 espécies, e não lembrava da indireta, mas quando eu te perguntei da heterovitimização, você ainda respondeu. Então, assim, você está de parabéns. Você fez, para mim, na minha matéria, uma prova perfeita e eu tenho que reconhecer aqui o quanto você foi bem. Muito então, obrigada. parabéns. Parabéns. E só uma coisa, o grande hábito dos grandes esportistas, na verdade, não é que eles têm o dom. Não, É porque eles treinam infinitamente a mais do que as outras pessoas. Então, você está treinando, você está tendo resultados incríveis. Você pode até ser muito boa, ter formação jurídica, mas você está tendo esse resultado e você teve esse resultado aqui hoje porque você está treinando de verdade, sem esmorecer. Então, meus parabéns. Obrigada. Repetindo o que eles falaram, parabéns. A gente falou muito aqui todos os professores, acho, quando eles conversaram, falaram sobre a soberba e, né, a arrogância. E você, mesmo tendo muito conhecimento, foi extremamente simpática e agradável. Então, assim, foi muito legal assistir a sua arguição. Em relação à minha matéria, você foi super bem também. Com certeza sabe mais de informática e língua portuguesa do que eu. Até porque você soube se virar perfeitamente. Eu me embananei na primeira pergunta de informática e você respondeu impecavelmente. Então, assim, eu fiz algumas anotações. Teve uma pergunta, não vou lembrar qual é, que foi o professor Junqueira que fez para você, que ele teve que repetir. Acho que foi algum dos crimes do Tribunal do Júri admitem... Foi, ele me ajudou, porque eu tinha entendido se dentro dos crimes dolosos contra a vida havia modalidade culposa. E ele me ajudou, eu agradeci a ajuda dele, porque eu não estava lembrando na verdade, eu não estava entendendo, que ele queria que eu falasse que tinha outro crime, que no caso era o homicídio culposo, que tinha a modalidade culposa do homicídio. Aí ele me ajudou. E isso acontece muito, porque é por isso que eu falo, a gente tem que ter muito cuidado, porque quando a gente está ali, às vezes a gente ouve
a gente não ouviu direito. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não dar uma resposta errada. Diversas vezes já aconteceu isso quando eu fiz banca. E a gente tem que tomar cuidado, porque assim, o examinador, ele pode fazer a mesma coisa que o professor fez, tentar te ajudar e repetir a pergunta ou reformular a pergunta. Isso. Mas o examinador pode não querer fazer isso, né? Então, Sim. é sempre bom a gente ouvir a pergunta, aguardar antes de responder, para a gente não correr o risco de responder a pergunta errada. Mas, de uma forma geral, você falou super bem. Nossa, tô com frio. Eu sou assim, teve em alguns momentos que eu percebi você falando rápido. E eu te entendo, porque eu sou uma pessoa que, quando eu estou tensa, eu falo rápido. Inclusive, eu devo ter vomitado as palavras aqui quando eu estava falando. Porque a gente fica apreensivo e começa a falar rápido. Tem gente que tem essa tendência. Não foi o tempo inteiro, mas algumas vezes eu senti você falando um pouquinho rápido. Seu olhar perfeito. Todas as vezes em que eu estava assistindo sua arguição, os outros professores perguntando, não era o meu momento. Você olhava para mim também, porque você olhava e falava assim, você é um respeito ao outro examinador, ele está assistindo. Então, você olha para ele demonstrando que você se importa que ele esteja ali também te assistindo. Você foi super segura, você traz exemplos. Todas as perguntas que eu te fiz, eu não tive que pedir exemplo, porque você explicou e, na sequência, você trouxe exemplo. Isso é maravilhoso. Exemplos são essenciais. O que eu sempre oriento os alunos é o seguinte, não explique com exemplo. Sim. Explique o conteúdo que foi perguntado, mas traga exemplos, porque exemplos são enriquecedores. Por fim, você falou uma vez é quando, que eu anotei. Então, atenção, foi uma vez só, não foi, nada que te tiraria ponto. E foi mais informática, né? O quê? Foi mais na matéria... Não, foi uma vez que ela falou só. Informática. Informática. Que é a matéria que eu vou pior. Que foi o único momento que você realmente ficou um pouquinho desconfortável, acelerou a voz, e foi a única vez que você pegou o copinho, rodou sem beber água. Isso é um indicativo de nervosismo. A turma estava com a mão aqui, ó. Aí ela te pegou numa pergunta, rodou o copinho, acelerou um pouquinho a fala, que isso é comum também. Então, o treinamento é justamente para tentar minimizar todo esse tipo de... A gente tenta aqui a perfeição, é o que a gente quer de vocês. Então, todo detalhezinho realmente faz diferença. E talvez passe até despercebido pela banca. A gente está aqui realmente analisando todo detalhe. E é muito interessante. O corpo fala. Gente, uma coisa que vocês têm que saber, nós somos detalhistas e nós somos chatos, porque, assim, a gente tenta extrair o melhor de vocês. Eu tento extrair 100. Porque quando você chegar lá, se você tiver 90, você já vai estar voando. A gente tem que exigir o máximo do aluno, não é uma questão de preciosismo, perfeccionismo, não é isso. É porque quando chegar lá você tem um fator nervosismo que quando você naturalmente vai errar alguma coisinha. Mas quanto mais treinado e condicionado você estiver, melhor. Tudo isso aqui é questão de condicionamento. É simples. Depois que você passou na prova, esquece. Ninguém vai ficar se preocupando com o copo que você gira, com o pé que balança, com a sobrancelha que sobe. Não é isso, entendeu? É um preciosismo para a prova. Quer falar mais? Não, para isso. Parabéns. Obrigada. Bom, uma salva de palmas, porque olha, meus parabéns, de verdade.